dele, para permanecer na presença dele. Não olha quem está do seu lado, não olha quem está conversando do seu lado. Se entrega na presença do Senhor, não perca essa oportunidade, porque essa manhã o Senhor quer colocar cântico novo nos seus lábios. Essa manhã o Senhor quer transformar o seu pranto em alegria, como foi falado na abertura de culto. Esse é o Deus, Ele continua transformando pranto em alegria. E essa é a manhã que o Senhor preparou para você, que o Senhor te tirou da sua casa, que o Senhor te acordou, que o Senhor fez com que você se arrumasse para vir para a presença dEle e não para a presença dos seus amigos. Entrega-se, amada igreja do Senhor, porque o Senhor é o Deus de glória, é o Deus Todo-Poderoso, e é esse Deus que está aqui nessa manhã. Só o refrão, Sara, pode ser? Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Enche este lugar. Nossas vidas, Senhor, vem neste lugar, enche este lugar, vem neste lugar, enche as nossas vidas, Senhor. Aleluias. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Um júbilo de alegria. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo louvor, pela adoração, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de sermos livres na Tua presença. Obrigada, Jesus. Aleluias. A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Fala para a irmã, para o irmão que está do seu lado. Bom dia. Cumprimenta o irmão. Fala, essa manhã o Senhor vai se revelar a você. Talvez você não teve a oportunidade. Cumprimenta seu irmão. Paz, Bruno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ontem foi assim, no nosso congresso. O Senhor tem... Gente, como foi falado a missionária Ana Paula, o Senhor nos ama demais. Nós somos uns filhinhos assim tão mimados, né, pastora Iracema? E como o Senhor é bom com a gente. Eu quero já agradecer a presença dos nossos visitantes. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a sua mão, por favor. Temos visitantes? Lá atrás, temos 2 visitantes aí. Os irmãos aí atrás, por favor, cumprimentem os nossos visitantes. Sejam bem-vindos aqui atrás. Do lado da irmã Maria e lá atrás também. Deus abençoe. Muito obrigada pela visita, obrigada pela visita. Esperamos vê-los novamente. Amém? Eu vou estar passando para a igreja os avisos e em seguida nós estaremos fazendo as nossas ofertas e os dízimos. E eu queria pedir um pouquinho de atenção na hora dos avisos. Amém? Obrigada, igreja. Dia 23 de maio, no próximo sábado, nós teremos a nossa reunião de obreiros às 19h. Reunião de obreiros, dia 23, próximo sábado, às 19h. E é convocação. Convocação, obreiros, para nós teremos, nós obreiros dessa casa, reunião de obreiros, dia 23, 7h. Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Vai começar o evangelismo com o diácono Nedir e cooperador Eduardo. Convidamos vocês
a participar deste projeto de consciências eternas, informações, procurem os irmãos. O irmão Nedir não está aqui, mas o irmão Eduardo está. Eu acho que todos já o conhecem. Irmão Eduardo, fica de pé novamente, por favor. Esse é o irmão Eduardo. Se alguém quiser participar do evangelismo, ir às ruas, falar do amor de Jesus, conscientizar da necessidade, procure o irmão Eduardo. Domingo nós temos 3 cultos, né? O nosso culto às 10 da manhã aqui no santuário, em português, e o culto em inglês, e às 7 horas da noite. É 7, né, pastor? 7 horas da noite, o culto também em português. Se você conhece alguém que não gosta de acordar de manhã, convida para vir à noite. E se você quiser voltar à noite, melhor ainda. Encerrando, já falei esse domingo, lembrando. E no domingo nós não temos o estacionamento às 7 horas da noite. Nós não temos e ainda também não temos classe para as crianças. Segunda-feira nós temos a dança para as meninas com a missionária Marta e a irmã Manuela. A missionária Marta está no culto em inglês. A idade é a partir dos 4 anos de idade. O trabalho é muito lindo. É um trabalho de dança, mas elas não vêm aqui só para dançar, elas são também evangelizadas. As nossas crianças são evangelizadas no Ministério de Dança. Às terças-feiras nós temos atendimento pastoral com o pastor Gustavo e a pastora Úrsula. Ninguém conhece, né? Novos. Pastor Gustavo e a pastora Úrsula. Começa às 2h30 da tarde. E também às terças-feiras nós temos o nosso culto de oração, que a partir dessa terça-feira mudou o horário. Começa às 7 horas da noite. De 7 às 8 é o nosso culto de oração. E todos são convidados para vir. Ter um momento com Deus, um momento de clamor, um momento de buscar o Senhor. Nas quartas-feiras nós temos o nosso culto de campanha. Nessa campanha nós estamos com o tema Ide e Fazei Discípulos. Na próxima quarta-feira nós teremos como preletor o pastor Renilton Ribeiro. Glória a Deus. Também nas quartas-feiras nós temos o jejum do Ministério Vida Nova. Convidamos todos vocês que quiserem participar conosco a estar jejuando conosco pelas necessidades da igreja e os obreiros são convocados a jejuar. Na quinta-feira nós temos o atendimento pastoral com o pastor Salo, de 2 até às 7. Excepcionalmente. Sexta-feira, às 7 horas da noite, é o culto da 8 horas da noite, desculpa. É o culto de quem? É por isso que eles não falaram, que eles não estão aqui às 7. É o culto de quem? Da juventude. Essa juventude está precisando tomar um suquinho verde para ficar forte. Da juventude. Essa igreja é uma igreja jovem. É uma igreja que ama a Deus, uma igreja jovem. Glória a Deus. Amém? Queridos, mais uma vez, bom dia. E obrigada a Deus por essa manhã. Ontem nós tivemos aí o nosso primeiro dia do nosso Congresso das Mulheres. Foi maravilhoso. E hoje também está sendo maravilhoso. Eu sei que o Senhor tem preparado para nós uma palavra que está guardada há muito tempo no coração dele. E ele hoje vai liberar sobre nós essa palavra. Quem crê que o Senhor tem uma palavra guardada e vai liberar sobre nós essa palavra nessa manhã? Há muito tempo eu creio e eu vim aqui nessa manhã para ser alimentada pela palavra do Senhor. É a palavra que nos cura e nos liberta. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios. Nós vamos estar passando por os momentos do dízimo e oferta. No versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Obrigada, amor. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra ao Senhor. Eu gosto de todos os versículos que são relacionados a ofertas e dízimos. Mas esse versículo especialmente eu gosto muito, porque ele fala de honra.
E às vezes nós entendemos que honra tem várias formas de você honrar. Honrar as pessoas que você gosta, honrar os amigos, honrar pai e mãe, mas honrar ao Senhor. E quando eu entendi esse princípio na minha vida, de honrar ao Senhor com as minhas primícias, de honrar ao Senhor com aquilo que o Senhor me dá, a minha vida começou. A minha vida começou a partir do momento que eu entendi o princípio dessa honra. Honrar também ao Senhor. E eu quero falar para você nessa manhã, que vai ofertar na casa do Senhor, que vai dizimar na casa do Senhor, que você venha com esse coração, com um coração que queira honrar aquele que tem feito sempre por você, que quer honrar aquele que não mede esforço para você, que quer honrar, como foi falado na palavra de abertura, aquele que é fiel mesmo quando você é infiel. Que queira honrar, que o Senhor faça nessa manhã uma metanoia na sua mente. E que você mude o seu pensamento. Que você venha com esse gesto, com esse ato profético de caminhar até o gasofilácio, mas com esse pensamento de honra. Senhor, nessa manhã eu quero te honrar com as minhas ofertas. Eu quero te honrar com as minhas primícias. Eu quero te honrar com o meu dízimo. Levanta para o Senhor o seu envelope, e nós vamos orar abençoando os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque o Senhor já está com os braços abertos para receber aquilo que é dele, e que nós, com o coração transbordando de honra, devolveremos ao Senhor. Pai, eu te agradeço, ó Deus, por cada um, por esse ato profético nessa manhã, esse ato de obediência nessa manhã, que isso, Senhor, seja, Pai, um divisor de águas na vida dos meus irmãos, que seja um divisor de água na vida financeira dos meus irmãos, que essa manhã, Senhor, que o Senhor abra celeiros, transborde em cada casa, em cada família, através desse ato de honra. Eu te louvo e te agradeço pelos trabalhos, Senhor. Aquele que ainda não tem trabalho, que o Senhor abre portas, ó Pai, que eles possam experimentar do seu favor, que eles possam ter entendido esse princípio de te honrar, de te amar com aquilo que é teu, e que o Senhor possa abrir portas e surpreender a cada um dos meus irmãos nessa manhã. É o que eu oro, e a minha igreja concorda no nome de Jesus. Amém. Vem com alegria, com honra, e entrega a sua oferta ao Senhor. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus, amém? Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Eu quero estar convidando as crianças, nós vamos estar orando para as crianças, futuros ministros, ministras, pastores, missionárias, evangelistas, amém? Que venham as crianças.
Amado, eu quero compartilhar com você, talvez se você ainda não participa de algum ministério, de algum departamento, talvez se você tenha disponibilidade, nós precisamos de colaboradores no departamento infantil. Talvez Deus esteja aí te incomodando, coloca no seu coração, pode estar nos procurando, qualquer um dos pastores vai estar falando com você, amém? Então quero convidar a igreja, os pastores, as pastoras, nós vamos estar orando, aí declarando, ministrando na vida das nossas crianças, amém? Quero convidar você a estar estendendo a sua mão para cá. A palavra do Senhor fala que as nossas crianças são herança do Senhor. De acordo com a palavra, crendo na palavra, nós vamos estar ministrando e abençoando as nossas crianças, amém? Senhor soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, a Tua palavra nos diz que as nossas crianças são heranças do Senhor. De posse da Tua palavra nesta manhã, em concordância, nós queremos ministrar, apresentar as nossas crianças a Ti, como herança do Senhor. Pai, nós liberamos uma palavra de bênção sobre a vida de cada criança, ministrando a Tua bênção, o Teu favor. Senhor, que as nossas crianças, sim, elas cresçam nos Teus caminhos, em estatura, graça, sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Que as nossas crianças sejam sal desta terra e luz deste mundo, que elas não se desviam nem para a direita e nem para a esquerda. Senhor, em nome de Jesus, que as Tuas promessas, sim, se cumpram na vida de cada uma delas. Pai, nós rejeitamos na autoridade do Teu santo nome tudo aquilo que é contrário às vidas das nossas crianças. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos nesta manhã, declarando a Tua bênção e o Teu favor sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. E a Santa Igreja, em concordância, nós dizemos, glória a Deus. Se você pode, aplauda o Senhor. Agora você vai aplaudir Jesus. Para Jesus é com fervor, com paixão, com entusiasmo. Isso. Essas aí chegaram no trono da graça do Senhor. Bom dia, amada igreja. Amém? Eu quero aqui felicitar, parabenizar o departamento infantil e agradecer a todos aqueles e aquelas que estão trabalhando pela realização desse congresso. Amém? Uma festa linda, maravilhosa. Ontem não sei quantos homens tiveram a oportunidade de acompanhar o culto pela internet, amém? 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 Então, esse culto de ontem foi gravado, vai estar no nosso website essa semana. Eu quero convidar você a estar assistindo o culto, amém? Foi uma festa maravilhosa. Deus mais uma vez mostrou o favor dele para conosco. Tenho certeza que vai continuar nessa manhã. Nós vamos concluir, encerrar agora à tarde, 7 horas da tarde, amém? Então quero convidar todo mundo mais uma vez, desocupe as suas mãos. Vamos dar uma linda salva de palmas aí e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por cada vida que contribuiu, colaborou e está colaborando para a realização desse evento. Amém? Mais uma vez faço menção aqui, quero agradecer a presença dos visitantes. Muito obrigado, em especial nessa manhã, nossa amada pastora Iracema, lá de Framingham. Obrigado pela presença da senhora. Pastor Carlos, pastor Aquênia também. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Amém? Lembro os pais e mães que têm crianças pequenas. O culto está sendo transmitido para o berçário. Então, papai e mamãe que quiser desejar, então o culto está sendo transmitido para o berçário. A primeira sala aqui em frente à escada. E tem ar-condicionado, tem brinquedo para criança. Sintam-se à vontade, amém? Estou sentindo a falta de muitos irmãos nessa manhã, irmãs principalmente. Mas nós entendemos que as irmãs estão cansadas, saindo daqui muito tarde ontem, né? Amém? E eu quero convidar agora a Santa Amada Igreja a se colocar de pé. Nós vamos estar recebendo aí a preletora nesta manhã, a minha amada esposa, a pastora Gláucia. Amém, amados? Então ela se preparou, ela orou, ela estudou, amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar através da vida da pastora nessa manhã. Então esteja preparado, impõe suas mãos em direção ao altar do Senhor. Vamos agradecer a Deus pela vida da mulher de Deus, amém? Ela que verdadeiramente é coluna dessa igreja, ela que me tolera, amém? Pai soberano, glorioso, maravilhoso, obrigado, Pai, pela vida da tua filha, tua serva. Obrigado, Senhor Deus, ela que verdadeiramente é um favor, um presente, Deus, para a minha vida, eu creio para essa igreja. Pai, nós queremos nessa manhã suplicar ao Senhor, Pai, que ela venha ser boca do Senhor aqui, que ela venha desaparecer, que o Senhor venha crescer em nosso meio, Pai. Que ela venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa manhã falar aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós desejamos ouvir.
Ainda como corpo, nós queremos também já repreender toda e qualquer entidade maligna, diabólica, satânica, que porventura se levantou e foi enviada para perturbar, para incomodar, para atrapalhar, que seja rechaçada, expelida e expulsa agora no poder que é no nome do Senhor Jesus. Usa a tua filha, Pai, com graça, com poder e com autoridade, única e exclusivamente para que o Senhor venha a ser glorificado. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. E a amada igreja diz, você pode se assentar, glorificando, bendizendo e enaltecendo o nome do Senhor. Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? Mais uma vez eu quero agradecer a todos, né, que tiveram presente aqui ontem e agradecer a todos que colaboraram, que trabalharam e, sinceramente, eu fiquei, Deus não me surpreendeu, foi melhor do que eu esperava, amém? Eu agradeço a Deus por isso. Nós vamos... Como o tema do nosso congresso é Mulheres segundo o coração de Deus, mas como hoje é um culto da família, e na Bíblia só tem uma pessoa que foi chamado homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Mas eu creio que existe mulheres segundo o coração de Deus também. Amém? Nós podemos nos tornar mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos aprender um pouco. Eu quero que os irmãos façam o favor, vamos começar com o texto bíblico em Efésios, capítulo 5, o verso 33. Todos acharam? Estou ouvindo ainda um barulhinho de Bíblia, eu vou esperar. Efésios 5, verso 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quando uma pessoa que não crê falar para você, mas a Bíblia foi escrita por homens, você vai dizer, foi escrita por homens sim, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A gente ouve muito meu esposo falar isso. A Bíblia é a palavra de Deus. E não existe nada na Bíblia escrito por acaso. Deus que nos criou, Ele nos conhece muito bem. Por isso que esse versículo diz, para o homem amar a esposa. E diz para a mulher respeitar o marido. Por quê? Porque para o homem é mais difícil ele amar e para a mulher é mais difícil ela respeitar. Amém? Por isso que está escrito isso. Porque Deus não escreveu nada por acaso na Bíblia. E nós que somos cristãos, nós temos que amar a palavra de Deus. Eu ouvi uma coisa que me deixou muito triste essa semana. Sabia que os ateístas, que os agnósticos, eles conhecem mais da nossa fé do que nós cristãos? Uma pesquisa que foi realizada recentemente. Porque os que se dizem cristãos, eles não estudam a Bíblia. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da luz somos nós. E nós não estamos conhecendo a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é sobrenatural. Ela foi escrita num período de 1500 anos. Por 40 homens diferentes. E de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia não se contradiz em nada. Porque a Bíblia fala do amor redentor de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Que nós somos pecadores,
que nós precisamos da graça redentora de Deus e que sem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós não vamos morar no céu. Isso está de Gênesis e Apocalipse. E o cristão não conhece as verdades básicas do cristianismo. E o ateísta conhece. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos aprender a amar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Porque nós temos que falar que pecado é pecado. E o que se faz com o pecado? A Bíblia nos dá o remédio. A Bíblia nos dá o remédio. Nós precisamos nos arrepender. Aquele que confessa e deixa, diz a palavra, alcança misericórdia. Então, quando nós sabemos que pecado é pecado, nós confessamos, nós pedimos a misericórdia do Senhor, para que Ele nos ajude a deixar, e nós vamos caminhando, aprendendo diariamente. Porque se no dia que eu converti, passou 5, 10 anos e eu estou do mesmo jeito, tem alguma coisa errada com a minha fé. Amém, irmãos? Isso não estava no meu papel aqui, não. Amém? Mas o Senhor, né? Glória a Deus por isso. Nós precisamos amar a palavra do Senhor, irmãos. Não tem nada na Bíblia escrito por acaso. Agora eu vou dar um recadinho para os homens, amém? Depois eu vou dar um recadinho para as mulheres. No versículo, nesse texto de Efésios 5, no versículo 25, nós lemos o versículo 33. No versículo 25 diz assim: ao homem é dado um papel de liderança. Não, perdão, eu estou lendo o que eu ia escrever, o que eu ia falar. Estou nervosa. Então, o versículo diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o homem é chamado a amar a esposa de uma forma sacrificial. Jesus, Ele amou a igreja e voluntariamente Ele morreu pela igreja. E esse versículo aqui está dizendo que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Amém? Eu quero convidar aqui esse casal lindo aqui, a Jéssica. Eu quero só fazer dar um exemplo para vocês. Amém? Olha que casal lindo. Né? Amém? Mas eles são casados, viu? Amém. Olha só. Quando Deus fez, né? Meu marido faz isso, né? O marido é na frente, peraí. Que ele é o papel de liderança na família, é o marido. Amém? Aí, de Deus fez 2. No casamento de 2, Deus fez 1. Amém? Mas na palavra do Senhor diz o quê? Agora pode sentar. Obrigada. A palavra do Senhor diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Agora, esse jovem bonitão aqui, quando ele for tomar uma decisão, não é só o que eu quero fazer, é o que eu devo fazer benefício da minha família. Eles não têm filhos ainda. Um dia eles vão ter. Mas então, toda decisão que ele for tomar, ele tem que levar em consideração o bem-estar da esposa dele. Amém? Tudo que ele for fazer, a partir do momento que ele assumiu um compromisso, uma aliança, que a Bíblia diz que no casamento Deus é testemunha do casamento. Amém? Deus está com ele, é testemunha. A partir do momento que ele assumiu uma aliança com a Jéssica, ele tem que se sacrificar por ela. E a natureza do homem é uma natureza egoísta. Por isso que nós lemos aqui, que o recado para o homem: ama a tua esposa. Porque o homem é difícil o homem amar.
Para o homem é mais difícil ele amar. A mulher ama muito fácil. Mas o homem é mais difícil. Por isso que o recado para os maridos é que ele deve amar a esposa. E ele deve amar ela de uma forma sacrificial. Hoje em dia, ninguém quer fazer sacrifício por ninguém. Eu vi que o maridão bonitão, quando ele casa, jovem assim bonito, como o nosso irmão Bruno aqui, demora de 9 a 15 anos. Para a ficha dele cair, que agora ele não é um só, que agora ele é 2 em 1. Mas isso tem que mudar, irmãos. Isso tem que mudar, porque o maridão tem que saber que agora ele é 2 em 1. E depois que vem os filhos, aí tem os filhos também. E quantas pessoas, quantos homens, por egoísmo, eles não abandonaram famílias? Hoje em dia existem milhões de crianças que vivem em lares sem o pai. Porque de alguma forma de egoísmo, o pai abandonou a família. E os filhos estão crescendo sem a presença do pai. E nós sabemos que isso traz efeitos danosíssimos para a criança. Porque o filho precisa do pai e da mãe junto, precisa da família. E pais, por inúmeras razões, têm abandonado a família. Por egoísmo, vontade própria, desejo. Eu nunca li nada a respeito, mas eu tenho quase certeza. Se você pegar um homem, no final da vida dele, que abandonou uma família com filho, uma esposa com filhos, e foi viver por causa do egoísmo dele, se ele não se arrependeu no final da vida dele. Eu tenho quase certeza que todos que a gente perguntar, ele vai dizer que sim, que ele se arrependeu. Então, não vale a pena, irmãos. Então, nós precisamos, o homem precisa assumir o papel de liderança na casa dele. Ele precisa, desculpa a expressão, honrar a calça que ele veste. Amém? Precisa. Ele precisa. É preciso assumir o papel de liderança na casa dele. E ele precisa saber que ele tem que se sacrificar pela família dele. Está trabalhando muito? Trabalha mais um pouco. Primeiro, Deus na sua vida. Primeiro você busca um relacionamento com Deus. E depois você vai cuidar da sua família. Amém, irmãos? Eu quero ler para vocês, eu já compartilhei no culto de mulheres. Você pode ver isso no Google, chega na sua casa se você tiver interesse. Você escreve lá, Fatherless Home. E você vai ver estatísticas muito tristes de crianças que cresceram em lares sem o pai. Eu vou ler para vocês. Que 65% dos jovens que se suicidam, eles cresceram em lares sem o pai. 85% das crianças com problemas de comportamento cresceram em lares sem o pai. 71% dos jovens que não terminam o 2º grau, eles cresceram em lares sem o pai. E 70% dos jovens em presídios estão presos hoje. Eles cresceram em lares sem o pai presente. E os meninos que crescem em lares sem o pai, eles são mais propensos à agressividade. E os meninos também são mais propensos a terem dificuldade na identidade sexual deles. Não saber se é homem, não saber se é mulher. Porque cresceram, eles são mais propensos a isso quando eles crescem em lares sem o pai presente.
Então, a responsabilidade do pai é muito grande. É muito grande. E nós, que somos cristãos, um dia, você, papai, você vai estar diante de Deus e você vai prestar conta. Amém? Então, muitas coisas têm destruído as famílias. Exemplos de coisas que têm destruído famílias. Drogas, pornografia. A pornografia, irmãos, é um mal do século, eu diria. Eu conheço uma família que o pai era viciado em pornografia. Um dia ele abusou da filha dele de 8 anos de idade. A gente acha que isso é um absurdo. Mas se você alimenta sua mente só com isso, você fica vendo, daqui a um dia você vai começar a fazer essas barbaridades que você está vendo na internet ou na televisão. Cuidado, a gente não brinca com o pecado. Pornografia é pecado. Preguiça. Preguiça tem destruído famílias. Irmãos, meu avô dizia uma coisa muito certa, minha mãe está aqui. A gente trabalha, não é porque gosta, não. A gente trabalha, é porque a gente tem vergonha na cara. Amém? Gente, uma mulher preguiçosa é triste de ver. Agora, um homem dá vontade de dar uma surra. Olha só, a mulher não foi criada para ter a carga de sustento da casa, não. Ela faz e faz muito bem. Mas um dia ela cansa. Porque esse papel foi dado para o homem, não foi dado para a mulher. E Deus que nos criou, Ele deu essa responsabilidade para o marido. A mulher pode trabalhar? Pode e deve. Mas a responsabilidade, o cargo pesado é nas costas do marido. Quer você goste ou não. Amém? Porque hoje em dia nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, você lá fora, e isso tem se infiltrado no seio da igreja, mas nós temos que tomar cuidado disso. A estratégia do diabo é de destruir famílias. Nós vimos o resultado de famílias destruídas aqui. O que acarreta na vida dos filhos? Isso é estudo feito por entidades que não são cristãs. Nós vimos o resultado que é arrasador numa família destruída. Mas nós sabemos que o diabo, ele tem usado estratégias para destruir as famílias. Essa é a vontade dele. Se você pega todos os meios de comunicação, existe uma desvalorização do papel do homem em casa. O marido, quando existe uma família heterossexual, que é homem, mulher e filhos, porque hoje em dia tem família de todo jeito, mas a família que Deus criou foi Adão e Eva. Não foi Adão e José. Não foi Eva e Maria. A família que Deus criou foi Adão e Eva. Esse é o nosso modelo de família, amém? Essa é a família que Deus criou. Essa é a família que Deus vai abençoar. Então, se você vê num programa de televisão secular que tem marido, mulher, né, e tem os filhos, o marido é o palhaço, bobão da casa. Só fala besteira. Aí fica aquelas risadinhas no fundo, quando ele fala. Ele é o bobão. E a mulher dinâmica, a mulher trabalhadora, inteligente. É isso que eles mostram. Por quê? Isso é uma estratégia do diabo de desvalorizar o papel do homem no lar, que nós sabemos que é tão importante, que foi dado por Deus, para destruir as famílias.
Nós na igreja, nós temos que valorizar as coisas que Deus valoriza, não que o mundo valoriza. Amém? Os nossos padrões são diferentes. Nós não devemos viver de acordo com o mundo lá fora. Que a mulher é o machão da casa. Não, a mulher ela está em submissão, debaixo da mesma missão do marido. A mulher não tem que mandar na casa. Nem o marido, o machão, dono de tudo, não. Em conjunto, eles tomam decisões para o benefício da família. Amém? Eu quero ler com os irmãos outros exemplos de coisas que têm destruído família. Eu falei da preguiça, do álcool, vício em pornografia, jogos, muitas coisas que têm destruído famílias. E, infelizmente, têm destruído famílias cristãs. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós temos que fazer a nossa parte e clamar a Deus pelas nossas famílias. O homem no seu papel e a mulher no dela. Cada um fazendo a sua parte, de acordo com aquilo que Deus determinou. Amém, irmãos? Eu quero ler o Salmo 128 para encerrar o recado com os homens. Vamos ler lá. O Salmo 128. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, irmãos? Esse salmo é muito lindo. Eu vejo nesse salmo 3 prioridades. Bem-aventurado, como é que é o primeiro verso? O varão que teme ao Senhor. Então, homem, a tua primeira prioridade é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra. Então, você tem que temer ao Senhor. É a sua primeira prioridade. Depois, a segunda prioridade é os filhos. Não. A segunda prioridade é a esposa. Vou mostrar para vocês. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. A vide, a planta da uva, né? Eu aprendi um pouco sobre a parreira de uva. A parreira de uva, ela tem que ser cuidada. Você não pode negligenciar o cuidado da parreira de uva. Se você negligenciar, se você não podar, se você não cuidar direitinho, o seu pé de uva lá no seu quintal, ele não vai produzir uvas boas, grandes, docinhas. Por que Deus compara a mulher como a planta, né, como a parreira de uva? Porque, homem, você precisa cuidar da sua esposa, viu, maridão? Diariamente, continuamente. Senão ela vai produzir uvinha murcha, amarga. Então cuida dela, ama a sua esposa. Foi ela que Deus te deu. Está difícil, aprende a amar ela assim mesmo. Amém? Faz a sua parte, muda a sua atitude que ela vai mudar dela. Mas a gente fica esperando, né, o outro mudar. A gente tem que fazer a nossa parte, clamar ao Senhor, que o Senhor é o único que muda o coração do homem. Amém, irmãos? Então, marido, você precisa cuidar da sua esposa diariamente.
Por isso que Deus compara, como eu disse, a Bíblia não tem nada escrito por acaso. E por que Deus compara nesse salmo aí os filhos com uma planta da azeitona, né? A árvore de azeitona. Por quê? Porque a árvore de azeitona, ela dá trabalho demais enquanto ela está crescendo. Você tem que cuidar dela enquanto ela está crescendo. Depois que ela começou a produzir, você pode deixar ela no meio do mato, cheio de espinho, que ela vai continuar produzindo. Assim são os filhos. Os filhos vão dar trabalho durante um tempo. Quando eles se tornarem adultos e saírem de casa, eles vão cuidar da vida deles. E eles vão produzir por eles mesmos. É por isso que Deus compara nesse salmo os filhos à planta da azeitona e compara a esposa à planta da uva. Então, marido, você precisa de cuidar da sua plantinha de uva, lá seu pé de uva na sua casa. Todo dia você água um pouquinho, fala que você a ama, aprende a linguagem de amor dela. Amém, irmãos? Aprende o que ela gosta. Vai, de vez em quando, faz um agrado nela. Diz para ela que meu esposo, mesmo quando eu estou fora de forma, ele nunca fala que eu estou gorda. Uhum. Para de chamar essa mulher de gorda. Fala com ela que ela está fofinha. Amém? Não tem como falhar, maridão. Vocês temem a Deus. Busca o Senhor de todo o teu coração. Tira um tempo para o Senhor. Para de dizer que é crente e só vir na igreja no domingo. Tira 5 minutos. Não tem o hábito de ler a Bíblia? Coloca o timer lá do fogão. Senta lá na sua... Todo fogão aqui nos Estados Unidos tem timer. Se você não sabe aprender a mexer, você pede sua esposa que ela vai te ensinar. Você coloca 5 minutos e senta lá, lê um salmo. Sabe o que vai acontecer? Faz isso durante uma semana. Você não vai parar de fazer. Porque a Bíblia ela é viva. Ela vai alimentar a sua alma. E você vai falar assim, opa, esse negócio é bom. E você vai continuar se alimentando, vai alimentar seu espírito. Por isso que a gente tem um monte de gente desanimada dentro da igreja. Por quê? Ficar sem arroz com feijão, ninguém fica. Mas sem a nossa palavra, o pão diário das nossas almas, a gente ignora, a gente deixa. Por isso que nós estamos fracos. Que seja 5 minutos, mas faça. Você acorda 5 horas da manhã, coloca o seu relógio para despertar, 10:05. Começa assim que você vai criar o hábito. Ora 10 minutos, lê um salmo, ora 5 minutos, lê um salmo 10 minutos. Quero ver se a sua vida não vai mudar. Começa a fazer isso diariamente e me fala daqui a 1 ano como é que está a sua vida. Eu tenho certeza, porque Deus não mente, amém? Deus não mente. Faz isso, você vai ver resultado na sua vida. Amém? Agora, vocês podem relaxar, maridão aí, os homens solteiros, né? Que agora o recado vai vir para as moças, amém? Deus é bom, irmãos. Ok. Nós lemos aí no verso Efésios 5:33, que a parte B do versículo fala para as mulheres. A mulher reverencie, respeite o marido. Reverenciar e respeitar. Por que Deus falou isso para a mulher, gente? Porque Deus deu um dom para nós, chamado de língua. Amém? Que nós temos que aprender a usar esse dom para a glória do Senhor. Eu me incluo, tá? Porque eu sou mulher. Eu tenho
diariamente lutado contra isso, com essa nossa natureza de mulher, Deus falou para nós, olha, respeite o teu marido. Reverencie, respeite. Sabe por quê? Nós temos uma facilidade tremenda, mulher, de desrespeitar o nosso marido. Nós temos uma facilidade que é impressionante de desrespeitar o nosso marido. Por isso que Deus falou que nós temos que respeitar os nossos maridos. Um dia, estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, eu não lembro mais quem é essa pessoa. E eu fiz uma crítica, assim, não era coisa muito séria, ao meu esposo com essa pessoa. Irmãos, mas o Espírito Santo me corrigiu na hora. E uma coisa assim que é bom quando o Espírito Santo nos corrige é que ele não faz a gente passar vergonha. A pessoa que estava conversando comigo nem percebeu. Mas o Senhor falou no meu coração, você está igualzinha a Mical. Eu falei, Mical? Eu conversando com a pessoa e conversando com o Espírito Santo no meu pensamento. Mical? Você está igualzinho a Mical, espírito crítico. Cuidado, o espírito crítico traz esterilidade. Aí eu falei, Senhor, eu tenho 2 filhos. Aí Deus falou assim, esterilidade de produzir para o reino de Deus. Esterilidade de produzir frutos na sua casa. Esterilidade de produzir coisas boas. O espírito crítico traz a esterilidade. Tanto no homem quanto na mulher. Porque às vezes tem homem crítico também. Mas a mulher também é mais propensa a isso. Aí eu falei, quando eu tive a oportunidade que eu fui orar, eu me arrependi. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a vencer essa natureza crítica. Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda. Senhor, me ajuda a valorizar o meu marido. Me ajuda a colocar ele para cima. E é uma luta diária que nós temos que ter, irmãos, nós mulheres. Porque o nosso espírito está pronto, diz a palavra. Mas a carne é fraca. E nós temos que dizer não ao pecado. E dizer sim a Deus. Espírito crítico é pecado, irmãos. A gente critica o marido o tempo inteiro. Não tem nada que o coitado faz que está bom. Não é verdade? Mas nós precisamos mudar isso. Amém? E nós temos que mudar isso através de oração, através de jejum, através de nos arrepender, para Deus ter misericórdia de nós. E eu fui estudar um pouco a respeito da vida de Mical. Depois disso, né, desse chicote assim, eu fui ler, fui ler a história de Mical. Vamos ler 2 Samuel, que vai falar um pouco de Mical, esposa de Davi. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos. Eu vou lendo e vou falando o verso, porque nós não vamos ler o capítulo todo, amém? Nós vamos ler primeiro o verso 13, 6:13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Nós vamos ler o 14. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Vamos ler o 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Vamos ler o 20 agora.
E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Vamos ler o 21, 22 e 23. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei, me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém, irmãos? Mical, nós vemos aqui que ela criticou Davi, quando Davi, junto com seus servos, vem trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. Ela critica ele porque ele dançava na presença do Senhor. E ela ficou estéril, ela nunca pôde ter filhos. Irmãos, Mical, a Bíblia diz que ela amava Davi. Foi por isso até que o pai a deu em casamento a Davi. Mical amava Davi. E as circunstâncias difíceis, às vezes, que Mical viveu. A gente vê a história de Mical. Um dia, ela ajudou Davi a fugir, porque o pai dela queria matar o esposo dela, que era Davi. E ela ajuda Davi a fugir. E Davi foge, e a Bíblia diz que 10 anos Davi ficou fugido. Nesse período, o pai dela deu ela em casamento a outro homem. Ela era casada com Davi, ela era esposa dele. E a Bíblia diz que ela amava Davi. Então eu acredito que, interpretação minha, não está na Bíblia, isso. Mical, durante 10 anos, esperou que Davi fosse buscá-la. E ela pensava, mas ele matou gigante. Ele matou 200 homens para casar comigo, filisteus. Esse foi o dote de Davi para casar com Mical. Ele pode enfrentar o exército do meu pai e vir me buscar. Ela criou expectativas irreais, que não aconteceu da forma como ela quis. Muitas vezes nós nos tornamos amargas, críticas, por causa das circunstâncias difíceis que a gente está vivendo. Muitas vezes nós nos tornamos amargas, críticas, porque nós colocamos expectativas irreais na vida das pessoas, na vida do marido. A gente acha que o meu marido vai suprir todas as minhas necessidades. Mas homem nenhum nesse mundo vai suprir as minhas necessidades. Não, ele não vai conseguir. Porque quem supre todas as nossas necessidades é o Deus que nos criou. Amém? Quem supre a minha e a sua necessidade é Deus que te criou. O seu marido, ele não vai dar conta. Você busca em Deus a sua realização primeiro. Depois, você vai ser amada pelo seu marido. Porque homem nenhum dá conta de suprir as fantasias que a gente cria na cabeça. Que tem que ser assim, que tem que ser assado. Mulher viaja demais na maionese, né? Irmãos, se nós estivermos com o nosso relacionamento com Deus, se nós estivermos felizes com o Senhor, a gente vai aceitar o nosso marido da forma como ele é, vai começar a ver mais as qualidades dele, valorizar mais
as qualidades dele. Amém, irmãos? Nós temos que buscar no Senhor. É só Deus que vai preencher o nosso vazio. Nosso marido nunca vai conseguir, nunca. Então, primeiro, busca a sua satisfação, a satisfação das suas necessidades com o Senhor. Depois você vai receber o amor do seu marido. Amém? Irmãs, é impressionante como nós mulheres, eu fico às vezes, você vê mulheres cristãs, solteiras, que a Bíblia é clara a respeito do julgo desigual. E a Bíblia diz que a gente não deve se casar com pessoas que não têm a mesma fé da gente. E as mulheres criam uma fantasia, mas ele vai se converter, ele vai se converter. E ele pode não se converter. Aí você já percebeu que ele não gosta muito de trabalhar, está namorando. Mas depois que casar ele vai trabalhar. Ele não vai trabalhar depois que casar. Irmãos, nós temos que, quando a gente está escolhendo as solteiras aí, manter os olhos bem abertos quando está escolhendo, porque depois que você escolheu, você vai ter que fechar muitos olhos. Amém? Eu não sei se era de Deus. Já casou, já é. Tem mulher casada que chega para mim e fala assim, eu não sei se esse casamento é de Deus. Filha, já é. Se não era, agora é. Você tinha que ter escolhido quando estava solteira. Amém? Então, irmãs, só Deus pode preencher as nossas necessidades. Só Deus. O nosso problema das mulheres, sabe qual que é? Aqui a gente fala de tudo para todos. A gente inverte as coisas. A pastora pregou isso ontem aqui. E a gente não fala de tudo para Deus. Nós temos que falar de tudo para Deus. E quando for conversar com as pessoas, ser mais comedida. A gente não precisa falar de tudo para todos. Amém, irmãos? Mas para Deus nós temos que falar tudo. Amém? A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Então é só Deus. O nosso problema é achar que a igreja vai resolver nosso problema, que o pastor vai resolver nosso problema, que o nosso marido vai resolver o nosso problema. Eu tenho uma coisa para te contar. Igreja não vai resolver seu problema. Pastor não vai resolver seu problema. Marido não vai resolver seu problema. O que vai resolver o teu e o meu é Deus, irmãos. É Deus. Amém? O meu esposo perguntou para mim assim, qual vai ser o apelo? Eu falei assim, sabe qual vai ser o apelo? Que a gente está precisando criar vergonha na cara. Amém? Nós estamos precisando criar vergonha na cara. Porque nós temos ouvido falar o que nós temos que fazer. Por que a gente não está fazendo? Amém? Não tem nenhuma pessoa que frequenta essa igreja aqui que vai chegar diante do Senhor, que eu glorifico a Deus por isso, que nessa igreja se pega a palavra como deve pregar. Não tem ninguém que frequenta essa igreja que vai ter desculpa de falar que não ouviu. Ouviu sim, não fez porque não buscou força no Senhor para fazer. Ficou esperando cair do céu. Nós precisamos criar vergonha na cara, fazer aquilo que a gente tem que fazer. Amém? Mulher, nós precisamos respeitar o nosso marido, quer a gente goste ou não. Quer a gente concorda ou não. Bíblia não é o que eu acho. Bíblia é o que está escrito. Amém?
Mas não é o que você pensa, é o que está escrito. Amém? Então, vamos nos colocar de pé. Nós precisamos nos arrepender, amém? Marido, ame as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Você acha que você está se sacrificando muito? Tá não, Cristo morreu pela igreja. Eu até hoje não vi nenhum crente da Igreja Batista Vida Nova morrendo por esposa aqui. Sacrifica um pouco mais. Amém? Sacrifique pelos teus filhos. Nós vivemos em dias maus, irmãos. Nós vivemos em dias maus. Nós vivemos em dias terríveis. Nós precisamos proteger os nossos filhos. De 3 meninas, ela é abusada sexualmente antes dela chegar aos 18 anos de idade. De cada 8 meninos, 1 é abusado sexualmente antes de completar os 8 anos de idade. Nós vivemos numa sociedade má. Nós vivemos em dias maus. E nós, a igreja do Senhor, nós temos que fazer diferença. Papai, você tem que cuidar da sua casa. Você tem que cuidar da sua esposa. Você tem que cuidar dos seus filhos. Mulher, você tem que respeitar o seu marido. Irmãos, essa palavra é para mim também. Eu também erro. Mas nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude e nos auxilie na nossa caminhada rumo a Jerusalém celestial. Porque o nosso lar é o céu, diz a palavra. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. E nós estamos nos agarrando nas coisas desse mundo. Mas o nosso lar eterno é o céu. Amém? Eu quero que vocês curvem a cabeça. E nós vamos orar juntos. Eu quero, se existe alguém que nunca confessou Jesus como Salvador, eu quero que você levante a sua mão. Não precisa vir à frente. Só levanta. Irmãos, a igreja é cheia de defeitos, mas aqui ainda continua sendo o melhor lugar do mundo. Amém? Aqui é onde nós conhecemos e aprendemos a palavra do Senhor. Aqui é onde nós glorificamos o nome do Senhor. E se você não sentiu essa alegria ainda de ser chamado cristão, filho de Deus, eu convido você hoje. Porque a Bíblia diz: aqueles que creram foram dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Você tem que crer. Amém? Agora nós vamos orar, igreja. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, tem misericórdia de nós, igreja. Senhor, nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça na força do teu poder. Pai, nos ajuda a ter disciplina em buscar a tua face. Disciplina em oração. Disciplina em leitura da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a tomar o nosso papel que o Senhor determinou para cada um de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos falhado. Senhor, eu tenho falhado como esposa. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a me livrar desse espírito crítico. Me ajuda a valorizar o meu esposo, as qualidades dele. Senhor, tem misericórdia de mim, papai. Tem misericórdia das minhas irmãs, Senhor. Pai, coloque em nós o querer e o efetuar. Age, Senhor,
no nosso meio. Paizinho Santo, que sejamos mulheres segundo o teu coração, mulheres cheias do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Papai, se Mical tivesse cheio do teu Espírito, quando Davi dançava, ela teria dançado também, papai. E nós, Senhor, nos auxilia, nos ajuda e nos abençoa. Retira de nós, ó Pai, todo espírito crítico. Senhor, que o teu favor e tua bênção estejam sobre nós, a tua igreja. Papai, no nome precioso do teu Filho Jesus, nós te amamos, Senhor. Senhor, estamos com saudade do céu, papai. Senhor, estamos com saudades do céu. Glória a Deus, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus agora. Com mais fervor, com mais entusiasmo, com mais paixão. Amém? Quero convidar a Santa Mãe da Igreja a permanecer em pé. Os irmãos vão estar sendo despedidos em nome do Senhor. Amém? Quem foi abençoado? Amém. Eu sou suspeito para falar, né? Fui muito abençoado, muito edificado. Que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, como diz Tiago na sua epístola, mas acima de tudo, praticantes, né, amados? Porque senão nós enganamos a nós mesmos. O congresso continua nessa tarde, 7 horas da noite. Então quero reforçar o convite para as irmãs, principalmente. Então 7 horas aí hoje, o nosso culto da fé, o encerramento do congresso feminino. E ninguém jamais morreu de overdose de culto. Você vai ser, com certeza, duplamente abençoado, abençoada. Amém, amados? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos dar as mãos uns aos outros, vamos fazer a oração que o nosso Senhor nos ensinou a fazer enquanto esteve aqui. Quero só reforçar o convite para os obreiros, colaboradores. Próximo sábado nós vamos estar aí, a reunião de obreiros. Em junho, nós estamos às portas do mês de junho, dia 20 de junho, é o lançamento oficial do CD, terceiro CD do adorador Daniel Reis, e no dia 27 de junho, aniversário da igreja. São 15 anos de Ministério Vida Nova, amém? Vai ser uma festa bonita aí, quero convidar os irmãos, e no decorrer das próximas semanas nós vamos estar anunciando esses eventos. Curvemos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos, oremos a oração que o nosso Pai Celestial nos ensinou a fazer. Quando Jesus esteve aqui, Ele nos ensinou a fazer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Pai, obrigado pela vida da tua filha, tua serva, a pastora Gláucia, a palavra que foi ministrada. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a nós, homens, maridos, amarmos mais as nossas esposas. Pai, ajuda também, Senhor, meu Deus, meu Pai, as tuas filhas, Senhor, meu Deus, as esposas a honrarem, reverenciarem mais os maridos. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, meu Deus, obedecer os princípios estabelecidos pelo Senhor para nós na tua palavra, que é inerrante, infalível, suficiente e poderosa. Pai, despede o teu povo, leva o teu povo agora em segurança aos seus lares, concede a cada família um final de tarde tranquilo, feliz, abençoado na tua presença, uma semana próspera, Pai. Sim, Pai, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê muita paz. Vão em paz, que Deus os abençoe. Cumprimente pelo menos um irmão, uma irmã, e diga para ele ou para ela: olha aqui, pratique, não seja apenas ouvinte da palavra. Que Deus te abençoe. Vão em paz, que Deus os abençoe.